7h27 em Campos, sempre ao vivo aqui pela Folha FM. Já estamos de volta com o Folha no Ar, primeira edição. Programa que tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você, esse é o plano. O programa de hoje tem o prazer de receber o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos e coordenador do Partido Cidadania no Norte Fluminense. Sérgio, seja bem-vindo aqui ao Folha no Ar, primeira edição. É um prazer tê-lo conosco sempre, né? A gente se conhece há muitos anos, desde da Continental, então, né, a gente sabe a importância dessa boa amizade. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Luísio, bom dia aos ouvintes e telespectadores do Folha no Ar. Desde já eu quero agradecer a vocês pelo espaço democrático e pelo convite de estar aqui para a gente bater um papo de esclarecimento para os nossos telespectadores. Sérgio, bom dia, obrigado pela presença mais uma vez. Como você mesmo disse aí, logicamente que ser ex-prefeito, coordenador de um partido importante na região, uma história política, jornalista, tem uma história política importante, mas o que realmente ensejou foi a entrevista do ex-governador Antônio Garotinho aqui na sexta-feira, onde teceu críticas diretas a você, ao seu governo, entre 93 e 96, né? E ao de Rafael Diniz, né? Mais recente, do mesmo partido. Ele até falou, não é todo do mesmo partido, mas Garotinho, tudo Dani vai perceber que foi seu primeiro partido também. Pode ser e tal, não sei o quê, mas enfim. Você, em primeiro lugar, você assistiu a entrevista, você chegou a ler a transcrição do jornal? Eu li o jornal e eu vi e assisti a entrevista, sim. E como é que você responderia às críticas que o ex-governador teceu ao seu governo? Olha, Luiz, vamos aos fatos. Eu até, nos instantes internamente, estou falando com vocês, e é bom que todos que estão nos ouvindo no tempo saibam. Eu convidei o Murilo Jegues e o Ricardo André para a gente escrever um livro, e vamos escrever. E esse livro, a minha sugestão do título é A História que Não Foi Contada. As coisas que não foram contadas nessa cidade, que o grande público precisa saber. Primeiro ponto, eu assumi um governo, 3, e aí não estou reclamando disso, porque eu era mesmo muitas dívidas. Para você ter uma ideia, o que se chama de RPA, na época se chamava Folha de Linha. Pagava sempre, a Folha de Linha, o RPA, pagava sempre no mês de até em dezembro, em 92, dezembro do governo do Garotinho, e daí em janeiro ele tem pagando o RPA de dezembro. Não quis estardalhaço, conta dizendo que teve livro. Fiquei um ano sem receber royalties do petróleo. Sérgio, posso ver um segundo? O áudio precisa resolver. Suas frases estão sumindo no meio e no final, senão não vai ficar inteligível. Nogueira, puxa um intervalinho. A gente faz isso aí, rapidamente, enquanto a gente reposiciona o Sérgio aí com o áudio melhor, para que a gente consiga entender a frase completa. Tá dando um... inteligível não, nem inteligível, não dá para pegar a frase toda. Estou sem áudio aqui, eu vou ver se eu consigo aqui. Dá só um intervalinho, por favor. Perfeito. 7h31 em Campos. É natural, é normal com esse sistema todo, mesmo que digital, mesmo que tudo moderno, a gente tem ainda esse tipo de problema. Pedimos desculpas a você que está em casa nos acompanhando, mas infelizmente faz parte aí do processo. Rápido intervalo, a gente volta aqui no Folha no Ar, primeira edição. Pagar contas de luz altíssimas?
Não mais! Pague até 95% menos na sua conta de energia. Fuja do aumento das taxas. Economize drasticamente instalando um sistema de energia solar na sua indústria, comércio ou residência. Venha para a Electric Campus. Solicite um orçamento pelo telefone 3033 2213. Electric Campus, Rua Formosa, 127, ao lado do estádio do Goitacás. Abasteça nos postos Líder e economize dobrado. O combustível de alta qualidade dos postos Líder rende mais, melhora o desempenho do seu carro e lubrifica o motor. E atenção, não faça troca de óleo e filtros sem antes consultar os postos Líder. Serviço completo em lavagem, GNV com alta pressão e muito mais para o seu carro ou caminhão. Quer ir mais longe? Abasteça nos postos Líder. Líder em confiança. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Não deixe que o lixo se torne um problema para a sua vida. Faça a sua parte. Lixo tem lugar certo. Cidade limpa. Responsabilidade de todos nós. Eu amo, eu cuido. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem os serviços pelos canais de atendimento não presencial. Site www.aguasdoparaíba.com.br, pelo aplicativo Cliente Águas, pelo chat interativo, que está disponível no site e no aplicativo, ou pelo 0800 772 0422. Águas do Paraíba, estamos mais perto de você. A Unimed Campos está com condições exclusivas para novos clientes. Durante todo o mês de outubro, novos contratos têm 100% de isenção na taxa de adesão e carência zero para consultas. Comece hoje mesmo a cuidar do que realmente importa: sua saúde. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. Toda a riqueza da cana-de-açúcar é transformada em sonhos pela Coagro. Sonhos de quem produz, de quem trabalha e de toda uma região que cresce e se desenvolve. Usina Coagro, gerando muito mais do que renda, mais que desenvolvimento, gerando esperança. Coagro, referência na produção de açúcar e etanol. A Unimed Campos está com condições exclusivas para novos clientes. Durante todo o mês de outubro, novos contratos têm 100% de isenção na taxa de adesão e carência zero para consultas. Comece hoje mesmo a cuidar do que realmente importa: sua saúde. Agende o seu atendimento pelo WhatsApp 2720-0661. Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano. Neste momento, milhares de pessoas estão passando fome. Famílias inteiras, crianças, idosos, não têm nada para comer. É hora de unirmos forças em prol de quem precisa. Participe da campanha IFE Solidário. Faça a sua doação para o Pix da Fundação ProIFE pela chave fundeproife@gmail.com. Campanha IFE Solidário. Amor necessário. Apoio Superbom Supermercados e Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Bom, agora são 7 horas e 36 minutos, já com o áudio restabelecido aqui com o Sérgio Mendes. Voltamos e vou pedir a Luísio, né, para que o Sérgio reformule aí toda a resposta desde o início. Teve parte ali que a gente não conseguiu ouvir, né, então que você possa, o Sérgio Mendes, né, recomeçar aí, por favor.
Pode ter Também. Agora, a entrevista aqui de sexta-feira, dada pelo ex-governador Antônio Garotinho, ele fez críticas nominais ao governo de Sérgio entre 93 e 96 e ao de Rafael Diniz, do mesmo partido, né, Cidadania, entre 2017 e 2020. E perguntei a Sérgio como é que ele responde, se ele viu, ele disse que sim, como é que ele responderia essas críticas. Vamos lá, Sérgio? Vamos lá. Então, eu estava falando que no início de 93, logo no dia 10 de janeiro, o meu governo começou dia 1º, dia 10 de janeiro, eu paguei a folha de RPA de dezembro do ano anterior, que era o que você paga lá pelo Antônio Garotinho, que era prefeito. Em nenhum momento eu fiz nenhum alvoroço, nenhum estardalhaço. Passei o ano de 93 todo sem royalties zero. Por quê? Porque ele antecipou esse dinheiro do royalties, gastou no último ano do governo dele, e aí eu fiquei o ano inteiro sem royalties. Não reclamei. E passou uma série de dívidas, e eu entendi que nós éramos do mesmo grupo, e que aí eu tinha que tocar para frente, fazer a administração. Aí você veja bem, Luiz, em dia 7 de janeiro, na primeira semana do meu governo, dia 7 de janeiro eu faço aniversário. Dia 7 de janeiro, o professor Darcy Ribeiro veio a Campos. E aí nós almoçamos no Palace Hotel. Terminado o almoço, o professor Darcy Ribeiro falou assim: prefeito, eu quero te levar na área que precisa ser desapropriada para a construção da universidade, da UENF. Pois bem, fomos lá na área. Eu já preocupado, porque foi um ano da dívida que eu tinha que pagar, herdada do governo anterior, do governo Garotinho, mas sem reclamar, até porque éramos do meu grupo, exato. E aí o professor Darcy Ribeiro olhou para aquela área lá e falou assim: prefeito, eu preciso que o senhor desaproprie aqui 500 mil metros quadrados para a construção da universidade. Eu quero deixar claro para o senhor o seguinte: o governador Brizola vai construir a universidade, mas só se o senhor doar a área. E aquilo ficou na minha cabeça. Meu Deus do céu, eu com tanta coisa para pagar, eu ainda vou ter que desapropriar essa área e pagar por essa área para entregar para a universidade. Mas sabia que a universidade era importantíssima, não só para Campos, para o Rio, como para o país. Mas, como era início de governo, primeira semana, eu fui a Garotinho, que tinha saído, porque ele que estava nesse processo de entendimento junto ao governador Brizola, e Ana Lúcia Boinar, professora Ana Lúcia Boinar, que fazia a interface entre o governo municipal e o governo estadual. Ela e a Gilca Weinstein era responsável da parte do governo estadual para a implantação da universidade. E aí eu perguntei ao Garotinho, o Darcy esteve comigo, pediu para eu desapropriar 500 mil metros quadrados, e eu quero saber se isso é para valer, se eu não vou desapropriar isso aí e vai ficar só na falácia e a coisa não vai acontecer, porque você que estava nessa discussão. Aí sabe o que ele me disse? Ele disse o seguinte: Sérgio, não desapropria, que isso aí é devaneio de Darcy Ribeiro. Ele disse exatamente isso para mim. Eu sempre fui uma pessoa, Luiz, eu tinha 33 anos de idade, pouca experiência administrativa, mas eu sempre fui uma pessoa de ouvir todos os lados. E aí convidei a professora Ana Lúcia Boinar, que fazia essa interface e que representava o governo municipal, e perguntei à professora Ana Lúcia Boinar: olha, o Garotinho, estive com ele, disse para eu não desapropriar aquela área, porque aquela área, porque a universidade não vai acontecer. Ana Lúcia, com os olhos cheios de lágrimas, eu não me esqueço disso, foi na antiga Casa Rosada, ao lado do Vila Maria, lá era a sede do governo municipal. Ela disse: prefeito, pelo amor de Deus, isso é muito sério. A universidade é a redenção de Campos e de todo o estado do Rio de Janeiro, principalmente dessa região. É saber, é ciência. Ela me explicou a universidade. Eu falei: Ana Lúcia, posso desapropriar sem problema? Eu falei: pode desapropriar, que isso aí é importante para Campos, para a região. E quando eu desapropriei tendo esta consciência e entreguei para o governador Brizola. Eu vi o Garotinho falando, e aí é esse o grande erro. No país inteiro, os gestores, eu trouxe a universidade. A universidade
foi a sociedade civil que participou dessa luta, o Grupo Folha da Manhã participou ativamente dessa luta, ele também participou dessa luta, eu participei dessa luta, Fernando Leite, como deputado estadual, participou dessa luta. Foi uma luta conjunta. Se eu fosse ouvir o conselho dele, a universidade não teria acontecido. Naquele mesmo ano de 93, doei aquela área, o governador Brizola, em agosto de 93, inaugurou a universidade. E ele estava lá presente. Então, essas coisas não foram contadas até hoje. Qual foi o papel que Garotinho desempenhou quando voltou pelo segundo governo? No segundo governo. Como eu havia rompido com ele, como eu vi que Garotinho tinha um projeto pessoal, não era um projeto coletivo, ele queria ser prefeito, para ser governador, para ser presidente, depois que ele fosse presidente, ele ia querer ser presidente da ONU, depois que ele fosse presidente da ONU, ele não satisfeito, ia querer pegar o trono de Deus. O projeto dele é de poder, é de alçar poder, é de alcançar poderes. Então eu percebi que não era um projeto coletivo. E aí isso me preocupou muito. E eu falei, não, nesse projeto eu estou fora. O Garotinho queria, o Aloysio, que eu repetisse o que ele fez com a esposa dele. O que ele fez? Rosinha entregou o diploma a ele, quando foi eleita, e falou, olha, isso aqui eu devo a Garotinho. Fechou os olhos, e aí ele foi governar no lugar dela, ela foi só assinando. Olha para onde ele levou a esposa dele. A esposa dele foi parar na cadeia. Esse Ranulfo Vidigal era prefeito na mesma época que eu. Ranulfo Vidigal fez o que Garotinho pedia para ele. Sabe o que aconteceu com o Ranulfo Sanra da Barra? Ele foi cassado. Ele não terminou o mandato dele. Você verifique a minha vida. Nunca fiquei inelegível. Ele abriu uma CPI contra o meu governo, disse que eu roubei. Eu botei 4 milhões, levei para casa, essa coisa toda. Eu entrei com um processo contra ele, por danos morais. Esse processo já está em fase de execução e ele está para me pagar quase R$500 milhão. Quase R$500 milhão por essas calúnias e infâmias que ele lançou contra mim. Então, eu acho que tem que... Agora, se você perguntar, Sérgio, você tem algum ressentimento, alguma mágoa com o Garotinho? Nenhuma. Olha só, se você verificar lá se você fizer uma pesquisa, Garotinho tem quase 400 processos. Uma parte ele é autor e a outra parte ele é réu. Ele foi preso. Eu não desejo isso para ninguém, não desejo para ele, nem para a Rosinha, nem para a família dele. Olha o triste fim dele, foi preso. Ele passou 1/4 desse programa, o seu programa tem 2 horas, o programa de vocês, 2 horas, ele passou 30 minutos explicando prisão, explicando processos, que ele está elegível, que ele está inelegível, que ele está pensando em recorrer ao Supremo. Então, antigamente, Garotinho falava dos feitos dele, das realizações do governo dele. Agora ele precisa, em toda entrevista, levar pelo menos quase metade da entrevista explicando os problemas que ele tem na justiça. Então, eu acho que a gente tem uma página virada. Garotinho, eu acho que deu uma contribuição, em parte, para a cidade, mas eu acho que ele errou muito, porque o que eu percebo no grupo é o seguinte, e aí esta era a minha operação, e essa é a minha preocupação, e foi esse o governo que a gente fez diferente. Garotinho chegou um dia para mim e falou assim, ele fez 40 creches, falou que estava preocupado com uma rede de proteção social, fez 40 creches. Aí, quando eu entrei, ele um dia chegou para mim assim e falou, Sérgio, você não vai construir mais creches? Eu falei, Garotinho, não tem como construir mais creches, porque tem que ser planejado. A creche é um custo fixo. Então, não adianta. O que ele fez foi o seguinte, alugou muitas casas com problema hidráulico, com problema elétrico, precisando de reforma. E a criança, eu tive visitando as cozinhas, as creches, as cozinheiras falavam com o prefeito, nós gostamos muito do Garotinho, que ele deu esse emprego para a gente. Mas uma coisa é verdade, no seu governo, o alimento das crianças é melhor. Porque muitas vezes, no governo Garotinho, era ovo com macarrão. Agora tem carne, agora tem feijão, tem arroz. Então eu falei com ele, Garotinho, não adianta eu construir mais 40, nós temos que agora dar qualidade ao que foi construído. E tudo vira custo fixo. A nossa preocupação, e aí foi assim que fizemos nosso governo, trabalhamos com parcerias. Nós trouxemos parceria. Primeiro, vou te dar exemplos concretos. O Shopping Estrada.
parceria público-privada. E quando o Brasil, não era quando o Estado vinha, quando no Brasil não se falava em parceria público-privada. Então, parceria público-privada. Construímos o Shopping Estrada, inauguramos em 94. Levamos a nova rodoviária para lá. E quando desapropriamos aquela área, os proprietários daquela área, nós argumentamos com ele, olha, essa área é só cana, nós precisamos crescer campos pelas laterais, por essa região aqui, porque não tem sentido a gente verticalizar a cidade quando o campus tem 4.040 quilômetros quadrados. Vamos crescer o município por essa região aqui e vamos atender a demanda da BR. Foi com essa concepção que fizemos o Shopping Estrada. A única parte... Olha, ali, calçamento foi feito pela iniciativa privada, a iluminação foi feita pela iniciativa privada, a rodoviária foi feita pela iniciativa privada. A única parte que a prefeitura entrou comprou aquele espaço da Codenca ali. Foi a participação da prefeitura e a concepção do projeto e a execução do projeto. Essa foi a parte da prefeitura. Aí você pega outras parcerias. A Orla 2 na Lapa foi construída pela escola. O projeto era nosso, levamos pela distribuidora Escola de Campos, e aí foi construída a Orla 2. E aí, que é o detalhe importante, a escola não só construiu, como botou os funcionários tomando conta para fazer manutenção. Despesa zero para a prefeitura. A rodoviária do Farol do São Tomé, quem construiu foi a empresa Progresso. Projeto nosso, ideia nosso, nós entregamos a área. Aloysio, para você ter uma ideia, o nosso governo calçou e asfaltou mais de 500 ruas em Campos. Nós fizemos mais de 40 mil metros de galeria de águas pluviais. Vou te dar um exemplo. Parque Saraiva em Goitacazes, que Rosinha foi lá, disse que ia fazer um bairro legal, tirou o calçamento e deixou tudo na terra batida. Nós calçamos ali 17 ruas. O bairro existia com 17 ruas, e lá nós fizemos 2 quilômetros de galeria de águas pluviais, que quando chovia era um problema ali. Parque Santo Amaro, lá tem uma tem uma associação de moradores no Parque Santo Amaro, que tinha a foto dos ex-prefeitos, que nada fizeram pelo Parque Santo Amaro. Não eram os prefeitos que fizeram, nós que nada fizeram. Aí tinha lá a foto de Garotinho, de Rockefeller, de outros prefeitos. Aí eu brinquei. No dia que eu fui lá inaugurar, eu asfaltei o bairro todo. Parque Santo Amaro, eu asfaltei o bairro todo. Aí eu falo, meu retrato não vai ficar nessa galeria, porque eu fiz aqui pelo Parque Santo Amaro. Parque Eldorado, fiz galeria de águas pluviais e calcei quase todo o bairro do Parque Eldorado. Estrada do Xexé, eu asfaltei. Estrada de São Martim, eu asfaltei. Então, eu posso falar assim, um sem número de coisas que nós fizemos nessa cidade, mas que eu tinha uma grande preocupação. Não podemos deixar despesas fixas da prefeitura, porque o royalty é finito. E olha que na época tinha 100 mil, 150 mil de royalty. Essa pujança de royalty veio a partir do governo Fernando Henrique, que ele mudou a lei. Ele mudou a lei e aí passou a ter participação especial e o royalty passou a ser muito maior. Entendeu? Mas aí o que me preocupou é que os gestores seguintes, eles queriam construir novos equipamentos, mas sabendo que o royalty era finito, que ele ia acabar. O seu pai, Aloysio, quantas vezes ele alertou nos artigos que ele escrevia, ali naquela sessão do ponto final, o royalty é finito, pense no futuro. Várias vezes ele disse isso. Então, não adianta você construir 40 creches, construir... olha só o tamanho daquele que está abandonado. Lá você pode, 100 milhões de reais estão ali. E aí... Oi? São 7h50, se me permite, eu tenho algumas perguntas para fazer e a gente vai acabar esse bloco 8 horas. Você falou aí processo de ruptura com o Garotinho. Realmente, depois que o grupo chegou ao poder com o Muda Campos, ali em 88, foi a primeira ruptura de peso, né? Ele elegeu você, foi fundamental na sua eleição, ninguém tem dúvida disso, nem você mesmo vai admitir isso, e começa o processo de ruptura, né? Depois vai se repetir com vários outros ex-aliados.
Você falou aí em um livro que você vai escrever 6 mãos, com o Ricardo André, jornalista, e com o Murilo Diegues, empresário e colunista da Folha. Fala um pouco, de maneira sucinta, das duas coisas, desse processo. Qual foi a gota d'água? Qual foi o pomo da discórdia? E o que você tem a trazer de novidade nesse livro, para quando que ele é? Luiz, veja, novidade eu estou te contando uma. Ele pode até negar, dizer que não, mas isso no bastidor ele falou para não desapropriar aquela área lá, porque o governador Brizola, que aquilo era devaneio de Darcy, que o governador não ia construir a universidade. E aí, quem me convenceu foi a Ana Lúcia Boinar, a professora Ana Lúcia Boinar, que fazia a interface. Essa é uma das novidades. Agora, outra novidade... O grande pai da UENF, né? Isso. E ele se intitula o pai da UENF, entendeu? E a UENF foi a sociedade civil toda, foi o Grupo Folha, foram deputados, todo mundo participou, cada um participou do seu modo e contribuiu para que a universidade estivesse aí e que está trazendo frutos aí não só para Campos, como para a região. E agora, me permite só um segundo, eu estava presente nesse dia. O ato de criação da UENF foi, inclusive, anterior ao governo Brizola. Foi Moreira Franco que assinou no auditório da Auxiliadora. Eu me lembro que eu estava presente. Com a nova Constituição Estadual, exatamente. Entendo isso. Aí uma novidade, por exemplo, uma novidade que no ano de 96, por exemplo, eu já rompido com o Garotinho. Ele disse que eu fiz campanha para outro. Eu não fiz campanha. Sabe o que eu fiz naquele ano? As pessoas podem até falar assim, você errou. Eu terminei meu governo, e muito aborrecido, porque o maior adversário, o Garotinho era presidente do PDT, foi candidato pelo PDT, eu era um prefeito do PDT. Na rua, nos comícios, quem mais falava mal do meu governo era Garotinho, o que ele era presidente. E eu, na época, falei com o governador Brizola. Falei, governador, o Garotinho está destruindo o nosso partido, a imagem do nosso partido, está falando mal do governo, que é um governo que é o nosso governo. Agora, ele falou o seguinte, Aloysio, meu governo foi um desastre. Ele disse isso, meu governo foi um desastre. Murilo Diegues, Ricardo André e tantos outros são testemunhas do quanto o Garotinho insistiu para que eu fizesse campanha com ele na eleição da minha sucessão. Na minha sucessão não tinha reeleição. Então, o candidato à minha sucessão foi ele. Garotinho, ele até o último instante tentou que eu fosse para o palanque dele para pedir voto para ele. Se o governo for um desastre, se o governo for o pior governo da história de Campos, por que ele queria que eu estivesse no palanque dele? Da 21 de abril, que era a sede do PDT, isso tem o registro na Folha da Manhã, isso tem o registro na TV Norte Fluminense, que era a repetidora da Globo na época. Ele disse, nós saímos de uma reunião muito tensa, onde nós não chegamos ao acordo, e que nesse acordo ele queria que eu fosse para a campanha dele, e aí ele saiu dizendo o seguinte, para a Folha da Manhã e para todos os veículos de comunicação, está tudo pacificado, o Sérgio Mendes vai para o nosso palanque. E aí a Folha veio a mim, você pode pegar lá que está registrado. Foi lá para maio, mais ou menos, de 96, e eu disse, não tem nada resolvido. Nós ainda temos algumas etapas para vencer. Mais ou menos isso que eu quis dizer. Porque sabe por quê também? Eu criei toda sorte de dificuldade para não caminhar mais com ele. Porque eu não acreditava mais nele. Eu caminho com quem eu confio. Eu caminho com quem tem espírito público. E eu percebi que não era isso. O ponto da discórdia é o seguinte, ele conspirou o tempo todo contra o governo. O tempo todo conspirou contra o governo. Eu, por reconhecimento e por gratidão, mantive 90% dos cargos de confiança que vieram. Ele botava esse pessoal para falar mal do governo o tempo todo. Eu pedi a ele, para com isso. O governo está dando respostas, está resolvendo problemas. Quando eu fui, por exemplo, terceirizar a coleta de lixo, ele disse que eu sou contra, porque Campos não tem cultura de terceirização. Eu falei, vai dar certo. Porque o que acontecia? Na época, os caminhões de lixo da prefeitura, era feita pela prefeitura, viviam quebrados, viviam com defeito, a coleta não passava nos bairros. Depois que eu terceirizei, parou, não tivemos mais problema.
Acabou com o problema da coleta de lixo. Então, deu certo, provei para ele que dava certo. Então, Luiz, esta ruptura se deu até porque ele queria que eu fizesse coisas tipo o que Ranulfo fez e que foi cassado, tipo o que Rosinha fez. Olha o resultado da esposa dele, ele fez isso com a esposa. Pode ser mais específico o que ele queria que você fizesse? Você pega aí as coisas que foram feitas por Rosinha, que ela responde, tipo Operação Chequinho, que eles respondem, entendeu? Coisas desse gênero que eu não faço, de um gênero que é da forma que ele... Eu sou o seguinte... No caso, o Chequinho foi utilizar programa social com o intuito eleitoral, né? Exatamente. Eu sou do tipo seguinte, eu sou leal, mas não sou subserviente. Se ele pensou que ia ter ali uma pessoa subserviente, ele apostou na pessoa errada. Em momento nenhum ele pediu para eu ser subserviente a ele, eu ser capacho dele. Eu falei, eu sou leal, sou parceiro, sou companheiro, agora sigo na caminhada dentro de um projeto que eu penso que é um projeto para a cidade, que é um projeto para Campos. O gás, Aloysio, quem fez a luta do gás, quem trouxe o gás para Campos, a grande luta foi a sociedade civil, eu como prefeito e José Maurício Linhares, secretário de Minas e Energia. O gás foi no nosso governo. O Garotinho disse que foi ele que trouxe para a cerâmica. O gás veio do nosso governo, foi luta nossa. O heliporto do Farol foi uma conquista do nosso governo. Nós provamos para a Petrobras que se os helicópteros saíssem daqui para as plataformas, seria um percurso menor, para os trabalhadores seria menos risco e que seria mais rentável para a Petrobras. A Petrobras entendeu que nós estávamos certos e trouxemos o heliporto do Farol para Campos. Foi uma conquista do nosso governo. O SESC Senat, ali ao lado do Shopping Estrada, foi uma conquista do nosso governo, foi uma luta nossa para trazer isso, para atender aos trabalhadores dos transportes de Campos. Então, o nosso governo teve muitas realizações. Aí, quando você fala assim, Sérgio, mas o que apagou a imagem do seu governo? Porque Garotinho, sabiamente, ele não do mal, conforme eu disse, ele sabia que eu, lá na frente, eu podia ser antes dele, eu podia ser a pessoa que ia fazer frente a ele. Então, ele tinha que acabar com a minha imagem, acabar com a história do meu governo. E aí ele passou, o tempo que ele ficou de janeiro de 97 até abril de 98 como prefeito, ele ficou diuturnamente em todos os veículos de comunicação, em todas as inaugurações, dizendo Sérgio Mendes roubou, Sérgio Mendes foi o prefeito da história de Campos, Sérgio Mendes não fez nada. Quando me abordaram na rua e falaram, Sérgio Mendes, gosto tanto de você, quanta injustiça Garotinho faz com você, mas, infelizmente, foi isso que aconteceu em Campos. Agora, sem problema nenhum, hoje, 25 anos depois, a população sabe quem é Garotinho. A minha vida não tem máculas. Eu estou elegível, a CPI que eles abriram foi arquivada, o Tribunal de Contas aprovou minhas contas, e Nelson Naim, presidente da Câmara, eram 21 vereadores, a minha conta veio, eu fui lá, sentei sozinho na galeria, sem ninguém, e minha conta foi aprovada por 21 votos do último ano do meu governo. Então, a história está aí para provar quem falou a verdade e quem mentiu. Perfeito, Sérgio. São 8 horas em Campos. Fechamos esse bloco, a gente volta a conversar dentro de instantes. Pedir licença rápido só para o intervalo comercial. E a você que nos acompanha também, continue aí. Para quem está chegando agora, estamos conversando ao vivo aqui com o Sérgio Mendes, ex-prefeito de Campos e coordenador do Cidadania aqui no Norte Fluminense. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos. Cuidar de você. Esse é o plano.